Olá, me chamo Raquel, sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade de Goiás, UEG. Bom, hoje estou aqui para apresentar uma atividade da matéria História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Bom, o trabalho proposto traz uma leitura, que é a de Kate Barbosa, que tem como tema escravidão, mortalidade e doenças. Há notas e dimensões, né, da diáspora africana no Brasil. E bom, o que é a diáspora africana? Também conhecida como diáspora negra, é um nome que se dá ao fenômeno sociocultural e histórico que ocorreu em países além do continente africano, devido à imigração forçada, né? Que aconteceu esse movimento de 1850 a 1888. Bom, a leitura de Kate fala sobre as fases da cultura africana, né, da diáspora, momentos marcantes na formação da cultura e identidade do negro, experiências escravas, né? Hoje, muitos trabalhos, muitos serviços que fazemos, né, tem nomes, né, se dão nomes, e antigamente não era se dado nomes. Não tinha nomes, era somente os escravos que faziam os trabalhos, né? A herança e a cultura africana, né, dos escravos. A herança deles é a cultura deles, uma cultura linda, né? As fases do universo da escravidão, experiência, mortalidade e morbilidade foram que eles passaram. Foi um momento de muito sofrimento, e na leitura de Kate, ela passa para a gente compreender as doenças que assolavam as senzalas, né? Os hábitos, os comportamentos e a cultura material do africano, né? A área rural e urbana enfrentava diferentes problemas. Bom, um dos problemas enfrentados nesse período, né, era o tráfico atlântico. E eles tinham como justificativas das doenças aspectos ambientais, condições sanitárias, regimes de trabalho, dieta de alimentação e outras coisas que aconteciam. Bom, tanto a leitura de Kate como o documentário, né, Brasil, uma história inconveniente, relatam momentos de sofrimento, momentos que os negros passaram ali, né, de sofrimento, grande sofrimento. A história inconveniente do Brasil é uma história conveniente. E em 1808 aconteceu invasões francesas, né, e fuga da corte para o Brasil. E este foi um momento de grande riqueza, que existia comércio de pessoas, né? Os escravos embarcavam e não sabia se ia sobreviver na travessia do Atlântico. Eles não sabiam o que ia fazer e se iriam sobreviver. Os escravos que sobreviviam eram destinados ao Brasil. Então ali eles eram escravizados, eles tinham senhores, né? Tinha senhores que ali estavam, que eles tinham que servir e tudo. O Brasil, nessa época, foi o maior, que teve um grande tráfico de pessoas mesmo. Chegou uma época que a metade da população brasileira era de escravo.
E isso foi até a abolição da escravatura, né? O contexto histórico do tráfico de escravos no Brasil não era exclusivamente realizado por brancos, europeus e brasileiros, mas também mestiços, negros e livres, ex-escravos, alguns deles, e não só se dedicavam ao tráfico, como controlavam o comércio do tráfico também. Então era uma coisa que há um mês atrás, há 2 meses, eu era um escravo. Agora eu estou ao lado do meu Senhor, que eu servi a Ele, e estou praticando a mesma coisa que Ele, né? E nessa época, é bem visível nas imagens também, vários materiais que eles usavam para castigar os negros. Era peças de castigo mesmo para os negros, sabe? Eles eram chicoteados, amarrados, eles eram humilhados mesmo, sabe? E voltando à travessia do Atlântico, né? Em alguns momentos do documentário, eles citam que às vezes o naufrago estava com cerca de 600 a 1.000 escravos. E às vezes chegava a metade deles viva e a metade morta. Às vezes eles nem iam fazer muita questão, porque tinha muita gente morta, né? Eles não tinham pão, eles não tinham água, eles não tinham alimento firme para comer, um alimento bom para comer, sabe? Diferente dos brancos que estavam lá, né? E as formas de punição e justificativa para isso, a gente pode ver em pesquisas que eles castigavam como nomes, né? Davam nomes. Ladrão, roubou isso, roubou aquilo, assassino, adultério. Eles tinham que dar uma justificativa para aquilo, e eles davam a que quisesse, os seus senhores, né? Ataque ou rapto de pessoas, acontecia isso muito naquela época. Tipo, eu queria me livrar daquilo, eu queria estar longe disso tudo. E acontecia também que alguns senhores usavam os escravos para pagar uma dívida, até para pagamento de tributo mesmo. Eles trocavam as pessoas para pagamento de tributo. E vamos falar um pouquinho também dos índios. O documentário relata que muitos índios foram marcados com ferro pela primeira vez e forçados com armas de fogo a tornar-se escravos. Então, pros índios era uma coisa que era muito difícil. Eles não entendiam por que eles estavam sendo sujeitos àquilo tudo, entendeu? E as mulheres eram usadas como peças para objeto sexual. Elas tinham que se submeter aos seus senhores, aos homens, né? E foi um momento muito difícil. E a Angola foi o local onde eram retirados a maioria dos escravos. Então, por isso que lá no início do vídeo eu coloquei aquela imagem da Angola. Eles saíam da África até o continente americano, né? Então, o que a gente pode
redefinir isso tudo, né? O sofrimento, a angústia que esse povo passou. E hoje a gente pode ver que isso não é uma história inconveniente, sim uma história conveniente. O que várias pessoas passaram, sofrimento, às vezes as viagens duravam meses, duravam semanas e eles não chegavam nem vivos. Chegou um momento que a cana-de-açúcar foi grande riqueza para os seus senhores, né? E ser dono do engenho de açúcar no século era como ser dono de 3, 4, 5 poços de petróleo. E os principais protagonistas dessa riqueza toda eram os escravos. Eles que iniciavam, eles que mantinham e eles que desenvolviam as plantações. Deviam ser os escravos, os prestigiados, né? E que venhamos estar consciente que isso não é uma história qualquer. E eu agradeço e até a próxima.